bom? Bom, boa noite, gente. Boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live sobre os segredos para passar na residência. E para conversar comigo, a nossa convidada hoje, ela é formada pela UFRJ, fez residência em pediatria também pela UFRJ. Em 2020 foi aprovada em primeiro lugar em neuro na USP e é professora de pediatria na Medway. Então, vou adicionar aqui a Joana Rezende. Convidei. Fala, galera. Fala, Lucas. Prazerzão. Tudo bem? Beleza, e você? Tudo na paz. Prazerzaço. Obrigada pelo convite para estar aqui com a galera. E oi, todo mundo. Eu sou Joana. O Lucas já me introduziu aí, mas sou pediatra, sou formada aí no Rio de Janeiro. Vim fazer neuro aqui na USP e nesse meio do caminho acabei entrando na Medway. E hoje sou uma das mentoras da Medway, né? Então a gente tem todo o projeto ali de mentoria de levar a galera até a aprovação, além dos extensivos e todos os outros cursos que a Medway hoje já trabalha. Então, obrigada pelo convite, Lucas. Vamos bater um papinho legal aí. Bom, eu já queria chegar com uns 2 pés na porta, que a gente sabe que para passar para passar na residência tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Mas aí já vem a primeira pergunta, que é: bom, eu estou no internato, o que eu faço? Eu foco no internato ou eu foco na prova de residência? Cara, Lucas, essa pergunta vem muito pra gente. Assim, todo mundo que está no quinto ou até mesmo no sexto ano pergunta muito pra gente como conciliar e tem várias formas diferentes. O que a gente geralmente orienta e o que eu gosto de passar pro pessoal? Internato é a época mais importante da vida do médico dentro da graduação. Então, é o que vai determinar grande parte de como você vai ser um médico. Se você é um médico bom, um médico mais ou menos, um médico que não consegue desenvolver um raciocínio clínico muito importante. Então, não dá para subestimar o internato. Ah, não, eu vou focar só na prova de residência e o internato eu deixo para lá. Ou eu vou estudar para a prova e automaticamente eu vou estar aprendendo para o internato. Cara, prova é uma coisa. A prova, ela pergunta coisas muito específicas, que às vezes você não vai ver. São quadros que não vão aparecer no seu dia a dia e o enunciado de uma questão é muito mais direto ao ponto. Então, você não precisa fazer aquele raciocínio, colher uma excelente anamnese, fazer um excelente exame físico. Então, eu gosto muito de separar as duas coisas. O que é uma coisa e o que é a outra. No momento do internato, quando você está no seu internato, o foco é o internato. Você tem que estar lá, vivendo o internato, você não tem que estar, coisa que eu via muito. Ah, eu estou na cirurgia, mas está mais ou menos, eu vou sentar ali no cantinho e vou ficar estudando. Vou aqui pegar meu iPad e vou estar estudando. Cara, a não ser que seja uma parada realmente que te entubaram lá, você vai ter que fazer, tá bom. Mas se não, cara, aproveita o seu internato. Não fica ali aproveitando o intervalo para estar estudando para a prova de residência. No momento do internato, estuda para o internato. E aproveita esse tempo livre que você tem para estudar um caso clínico que brotou ali para você pegar alguma coisa, e aí pode ser no meio da apostila, você pode pegar ali, por exemplo, a apostila da Medway, ou fazer umas questões relacionadas àquilo, mas aproveita aquele tempo para estudar o paciente que está contigo, porque isso que vai fazer diferença para você. Chegou em casa, vira a chave. Agora é prova de residência. E eu vou falar uma coisa que assim, eu não encorajo tanto. Ah, eu estou no internato de GO, eu só vou estudar as apostilas de GO. Eu só vou fazer questão de GO. Cara, vai ser bom para você pegar
alguma coisa na sua prática, mas em algum momento ali da sua semana, você tem que estar estudando o que cai na prova de residência médica. Então, você tem que estar estudando também preventiva, também clínica, também cirurgia, porque isso vai conseguir te dar uma base para você começar a ir bem nas questões. Porque senão, você só vai deixar para estudar pediatria no seu último rodízio do internato, que é no final do teu 6º ano. Não é o que a gente orienta para o estudo de prova de residência. Quando a gente fala de estudo de prova de residência, a gente orienta sempre a focar GO, PED, PREV primeiro. Porque são matérias que, quando você vai pegar ali na prova, são matérias que você consegue evoluir de uma maneira mais rápida do que clínica, que é uma extensão absurda de conteúdo, e cirurgia também é bastante coisa, né, com grau de aprofundamento muito grande. Enquanto GO, PED, PREV, você consegue estudar um pouco menos e já ver a sua nota subindo muito. E geralmente tem um peso igual, né? Tem um peso igual. Exato. Então é 20, 20, 20 na prova. É tudo 20. Assim como clínica e cirurgia. Então, isso até gera um ciclo de feedback positivo, que você consegue ver sua nota subindo e te estimula muito, te estimula mais a estudar e continuar seguindo. Então, tem que ser um pouco independente, sabe? Uhum. Aí, até aproveitando, você falou, eu estou no estágio da GO, e vamos supor que eu estou na GO e eu estou fazendo aí Medway, e a Medway está outro assunto. E aí, eu devo pegar o material da Medway para estudar a GO ou não? Fazer coisas de outra matéria mesmo estando em outro estágio? Não sei se ficou claro, dá uma confusão não, aqui. Ficou total. O ideal é você conseguir fazer isso sim, tá? Não ficar só na GO. Então, ter isso um pouco independente. Claro que você vai estudar a GO e vai ser bom você focar naquilo, mas ao mesmo tempo você tem que estar tomando algum tempo para estudar outras coisas. Justamente porque senão você não vai ver o resto da matéria. Você vai ficar só GO, GO, GO. Tá, mas a prova não vai ser só GO. A prova mensal que você está fazendo não é só GO. Você não vai fazer esse estudo. Até porque a gente foca muito na questão da prova do estudo com a prova na íntegra. Então você tem que estar fazendo uma constância, uma regularidade de provas na íntegra e você vai ter que necessariamente estudar algumas outras coisas depois. Parece um pouco anti-intuitivo. Porque a gente fica, não, mas eu quero focar só na GO, porque eu estou vendo só GO. Mas, de novo, se isso acontecer, você vai deixar para olhar, sei lá, clínica ou cirurgia, que é o teu último estágio de 6º ano, na boca da prova. Então você vai dançar um pouco nessa situação. A gente não recomenda fazer isso. Legal. Boa. Bom, e aí, outra dúvida. Beleza, estou no 6º ano. Por onde que eu estudo? Eu estudo pelo Harrison, estudo pelo Guyton. Qual que é a melhor maneira de estudar no 6º ano? Vou te perguntar, para quê? Estudar para a prova de residência, estudar para internato ou estudar para os dois? Vamos assim, estudar para os... matar dois coelhos com uma cajadada só. Eu quero saber todas as respostas. Então, estudar para os dois, Tudo. Por onde, para residência, por onde, e para o internato, por onde. Perfeito. Vamos lá, então. Vou dar um pouco da minha opinião também, tá? Já passei pela graduação, você tá aberto também, Lucas, se você quiser comentar. Cara, Harrison, Cecil, nem sei mais. Eram principalmente esses dois tratados aí de medicina interna que a gente tinha. Sinceramente, você vai gastar um tempo enorme e você vai absorver muito pouco. O que eu acho que é um problema muito grande desses tratados e que a gente vê no dia a dia? Ele começa por uma parte que não é a parte que a gente está querendo focar quando você está olhando um doente. Quando você está querendo olhar, cara, eu quero saber manejar esse paciente muito bem, eu quero saber tratar esse paciente muito bem, eu quero entender os diagnósticos diferenciais e o tratado te joga 15 páginas de fisiopatologia. Que ok, você tem que saber, pelo menos um básico, mas você acaba se dispersando, pensando numa curva natural de aprendizado mesmo, de concentração do ser humano, você gasta o seu esforço principal, que ali quando você começa a estudar é quando você está mais vivo. Você gasta lendo fisiopatologia, que você não vai ficar na tua cabeça. Aquilo ali é muito mais para um papel consultivo. Putz, eu quero olhar onde que entra o AMP cíclico aqui nessa história para pensar no tratamento, mas não é o foco do seu estudo. Então, eu gosto de uma forma, pensando em internato. Se eu tivesse todo o tempo do mundo, vou pensar em internato, olhar um paciente, cara, a gente tem fontes hoje mais diretas ao ponto, como é, por exemplo, UpToDate, como é, por exemplo, algumas outras ferramentas de auxílio clínico, como são artigos, de uma forma muito mais direta para você conseguir pensar melhor nisso. Caso clínico, relato de caso, vai te ajudar muito mais a você entender o teu paciente mais rapidamente. Agora, para residência, esquece os dois, tá?
Você não vai ficar ali. Se você pega o UpToDate, o que tem? Tem 15 artigos diferentes sobre, vou pegar PED, que é a minha área, sobre faringite estreptocócica. Um é clínica e epidemiologia, o outro é tratamento, o outro é diagnóstico diferencial. Você vai gastar um tempo também imenso. E a prova de residência ela não vai focar com aquele grau de profundidade, geralmente, naquele assunto. Então, para uma prova de residência, o melhor, sem dúvida alguma, é um material de curso preparatório, que consegue traduzir tudo aquilo e jogar para você de uma forma muito mais direta, muito mais detalhada e principalmente com direcionamento. A gente aqui na média bate muito nisso, sabe, Lucas? Então, na média, a gente fala de, cara, você tem que estudar o que cai. Não adianta você ficar lendo um material que não está direcionado para o que cai. Você quer alguém que vai te falar, ó, quando você está começando a viajar ali no material, alguém vai virar e falar, filhão, chega aqui rapidinho, olha aqui para mim, que isso aqui cai em todas as questões de São Paulo. Então, você tem que saber isso daqui. E aí, aquilo ali te direciona de uma maneira muito mais clara para a prova. Só dá para estudar um. Eu estou no 6º ano, estou fazendo estágio em UTI, estou fazendo o internato e estou fazendo 2 provas antigas por semana. Aí é o material do cursinho também, mas sempre tomando esse cuidado. Cara, vi um caso diferente, vi alguma coisa que não está ali no material do cursinho, quero aprofundar mais num aspecto específico do meu paciente, aí você recorre a uma fonte mais rápida, talvez um artigo, uma coisa mais direta, um artigo pontual do UpToDate, para ler aquilo ali. Eu acho que esse é o melhor dos dois mundos. Resumo, então, se tiver que pegar um cursinho, Cara, se for dar uma estudadinha ali pro internato, UpToDate, artigo, guidelines. Exato, guidelines sempre muito bom, excelente. É isso. De preferência, cursinho da Medway, né? Vamos botar aqui o que é melhor, vamos botar o que tem direcionamento. Boa. Maravilha. Bom, e aí, acho que outra pergunta bem frequente é, beleza, mas como que eu organizo a minha rotina de estudos no 6º ano? Excelente pergunta. E eu queria muito te falar que tem uma resposta única. Não tem. Cada um vai ter uma rotina diferente, né? Que nem eu comentei. Tem gente que está dando estágio, tem gente que está trabalhando, tem gente que está fazendo o que quer que seja, tem gente que trabalha por fora, tem plantão. Depende até entre estágio, né, Lucão? Tipo, se eu vou pegar um estágio que é mais tranquilo, não tem plantão final de semana, não tem noturno, um internato, né? Um rodízio de internato mais tranquilo, é diferente de um rodízio, por exemplo, ambulatorial, que está mais tranquilo. Então, o ideal, o melhor dos mundos, assim, é ter alguém te mentorando nesse processo. É a melhor coisa. Não dá para ter. Eu estou falando isso porque é uma coisa muito que a gente faz lá na Medway, né? A questão da mentoria. A gente tem a mentoria incorporada nos extensivos. Justamente a gente faz algumas mentorias coletivas para, putz, o que a gente pode melhorar e tudo, para conseguir dar uma ajudada nisso. Eu sei que não é o que a galera quer ouvir. A galera quer uma fórmula. Não é o que a galera quer ouvir. Não é, nunca é. A galera quer, não, mas você tem que fazer 300 questões por semana e ler X apostilas. Deixa eu desmistificar algumas coisas aqui. Até a Thaís perguntou, ela já perguntou como organizar o tempo entre teoria e questões. Foi a Thaís? Achei aqui. Vou te responder, Thaís. Não vou fugir da raia aqui e não te responder. Deixa eu botar uma coisa bem clara aqui, que a gente fala muito na Medway. A principal coisa que você vai fazer é questão. É prova antiga. E questão de uma maneira geral. E isso é uma coisa que a gente vê muito, Lucas. É a galera falando assim, cara, organizei minha semana, eu vou ler 2 apostilas, eu vou 4 aulas e eu vou fazer uma prova antiga. E aí nunca dá tempo, porque a gente sempre superestima o que a gente consegue fazer no dia, na semana, no mês. Sempre. Inerente à natureza humana. E aí o que a gente vê? O perfil natural do estudante de medicina que está estudando para residência médica. Não tem nada mais frustrante, né? Eu vou fazer 3 provas, 20 questões, aí no final você fica no Instagram e não faz nenhuma. Aí você se sente culpado porque você foi fraco e ficou na rede social. Gente, isso é normal. Às vezes nem é rede social, às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida, às vezes você teve um compromisso, às vezes acontece, gente. E aí o que eu vejo a galera fazer, Lucas? A galera vira e fala assim, eu vou focar nas apostilas e nas aulas. E a prova antiga vai para as cucuias. E a galera fica noiada com a quantidade de páginas que está lendo e com a quantidade de aulas que está assistindo. Eu não posso estar atrasado na aula, não sei o quê. E, gente, eu sou professora. É óbvio que eu quero que vocês assistam a minha aula. Mas se não der,
o foco vai ser a questão. Então, eu acho muito mais importante você organizar uma meta de questão, uma meta de prova antiga, que talvez seja ainda melhor do que questão, porque a prova antiga ela é direcionada para onde você quer. A questão, se você faz assim, fazer 300 questões do Brasil inteiro, o que isso vai dizer para mim? Nada. Você está fazendo questão de malária. Não cai malária em São Paulo, gente. Não cai porque não tem. Cai, sei lá, estou falando da pediatria. Na clínica, se pá, cai um ou outro. Mas quando eu estou botando Unicamp. Unicamp, eu sei, como pediatra aqui, falando que cai muito acidente com um animal peçonhento. E às vezes é uma coisa que você nem está focando. Você está focando, talvez, num ponto específico da pediatria, que já não é o que vem caindo em São Paulo. Então, a prova antiga é ainda mais importante. Essa foi a estratégia que eu assumi, Lucas. Para quem não sabe, né, eu passei em neuro, um lapso na minha vida, a pediatra resolveu fazer neuro de adulto, tive que estudar tudo de novo. E essa decisão foi tomada em junho. E foi tarde pra caramba, né? Assim, eu queria fazer a prova aquele ano, tá saindo de um monte de problemas pessoais. Falei, quer saber? Eu vou fazer prova. E aí eu falei, mas não vai dar tempo, né? E eu estudei tudo errado em 2016, quando eu prestei pediatria. Não tive uma nota boa. Eu só li a apostila, eu li todas as apostilas do cursinho. Não conheço quem tenha feito isso. E não adiantou nada, porque aí eu fui estudar em 2019 e falei, gente, eu já vi partograma na minha vida. Em algum momento, partograma ainda vai, porque tinha na anela ali. Mas, sei lá, cardiotoco. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, o que são essas linhas aqui? E aí eu reparei que eu tinha estudado tudo errado. E a minha meta, e a orientação que eu quero dar para a Thaís, para a galera, foi, eu falei, cara, eu vou ter que estudar de uma maneira diferente. Conversei muito com a Medo e conversei com a questão da mentoria, entendi como era a metodologia. E aqui que eu falei, eu vou fazer um número X de provas. Essa foi a minha métrica, né? Aquela métrica estrela, a métrica do norte. O meu norte foi esse. E eu setei o número de provas que eu queria fazer até a hora da prova. Acabei fazendo mais, porque eu subestimei um pouco a minha capacidade. Difícil acontecer, mas às vezes a gente não. Às vezes a gente é uma coisa que a gente não tem toda noção. Fala, vou botar 40 provas. Acabei fazendo 55 por aí. Que isso, e cara? aí, Você fez 55 provas? eu fazia uma prova no final, na reta final, uma prova meia por dia. E corrigia. E com muita atenção. Então, e isso não é tão difícil quando você dilui. Esse que é o ponto. Quando você para de jogar a prova para depois, não vou fazer a prova, não sei o quê, não, vou focar na aula, na questão. Não é que a aula e a questão não sejam importantes, são fundamentais. E você faz isso de uma maneira cadenciada, tranquilo. Mas a prova tem que estar presente, de preferência desde o início. Então, e de preferência da instituição que o cara quer ir também, né? Exatamente, da instituição que o cara quer ir. Aí a galera também pergunta muito, acabei, já fiz todas. O que eu faço? E aí eu falo muito o que a gente tem aqui na Medley. A gente tem simulados específicos por instituição no intensivo e simulados São Paulo no extensivo. Então você fica, são questões inéditas, montadas pela nossa equipe, que já tem uma expertise assim enorme, e a gente vai pegando o padrão das provas e monta uma prova nova. Então você tem ali uma outra fonte. Já fiz tudo, já fiz o simulado e já fiz a prova. Aí você pega provas semelhantes. Não vai estar fazendo prova com um nível muito mais fácil do que você quer fazer, ou prova que cobra um monte de coisa. Vou botar um padrão clássico, sul do país, que bota aquelas questões que para mim são as mais difíceis. Verdadeiro, falso, diga a ordem. Ou então, a assertiva 1 está certa, a 2 está errada, aí uma justifica a outra, e você fica assim, mano, o que eles estão perguntando? Não entendi nada. E isso não cai em São Paulo. Isso não cai em São Paulo. Por que você vai estar exercitando essa forma de questão se isso não vai ser o que vai ser cobrado para você? Às vezes você pode porque o assunto é parecido. Mas eu acho que, voltando para a questão da rotina, né? Eu acho que você estabelece, uma coisa boa é você estabelecer um número de provas. Isso é o principal que tem que acontecer na sua semana. E eu vou aqui até adiantar um pouco, varia de cada um para cada uma, falando do sexto ano, que foi a pergunta da Thaís. A gente pode começar o sexto ano fazendo 1 a 2 provas por mês. Por mês, exatamente. E aí você vai intensificando. Na metade do ano, uma prova por semana. Já é uma coisa boa, na metade para o final. E se der mais para o final mesmo, 2 provas por semana. Cara, deu para fazer mais. Eu fazia todo dia, mas a minha estratégia foi uma estratégia à parte. Uma estratégia mas você também não estava, nessa época você não estava mais na faculdade, mas estava na residência, né? Não, já tinha acabado a residência. Eu tinha mais tempo também. Eu estava no sexto ano. Exato. Eu dava um plantão por semana, e aí para quem trabalha, isso é uma coisa que a gente reforça muito, mas eu acredito que aqui, se tiver alguém que trabalha e quer saber, bota como argumento aqui.
Mas eu acredito que a galera que está assistindo mais a gente talvez seja aqui do sexto ano, né? Mas assim, quando eu prestei residência, estava trabalhando também, e aí eu, tipo, tirei tudo da agenda e aí estudar, só estudava. Total. Mas é diferente para quem está na faculdade, né? É diferente. Rodrigo. E deixa eu te falar, tá fora aqui o que eu vou perguntar, tá fora do script. Sem problemas. Você tem agenda? Você anota no papel? Como é que você monta a tua... Da vida, da residência ou da minha vida hoje? Para estudar. Você tinha uma agendinha de papel, Google, agenda? Eu Como é que tinha. você controlava? Cara, eu não sei se era a melhor forma para mim. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu era uma pessoa, antes de estudar para residência, extremamente desorganizada. Assim, ápice da desorganização. E eu fui obrigada a me organizar quando eu entrei nessa... Primeiro que na residência é um caos, né? Você perde o controle da sua vida. E aí, quando eu tive que voltar a estudar, eu falei, cara, eu preciso me organizar. E organizar plantão, etc. Blá, blá, blá. Aí eu comprei um planner de papel. E aí eu fazia igual livro de plantão, quadradinho. E aí, quando eu completava, eu preenchia. Exatamente igual o livro de pendência. Oi, não tem nada mais legal do que pintar quando você faz, né? Que delícia que é pintar aquele quadradinho. Hoje eu uso agenda eletrônica e eu não acho tão prazeroso quanto pintar o quadradinho. É muito gostoso, cara. É uma delícia. A gente médica é um bicho esquisito, né? Se a gente fala para qualquer pessoa não médica, olha, meu tesão é pintar quadradinho. Mas aqui, eu fazia muito assim. E uma coisa que a gente fala muito de metodologia de estudo aqui na MED é o que a gente chama de estudo ativo. Então, a minha forma de estudar, ela sempre foi dividida em algumas etapas. Antes de eu começar a estudar um assunto, eu me questionava o que eu sabia sobre aquele assunto. Cara, só acho que aqui tem um asterisco. Isso aí é coisa importante, né? O que é o estudo ativo? Isso é fundamental, Lucas. Eu acho que a gente comenta pouco disso. A galera tem pouca clareza do que é isso. Por quê? Porque o estudo passivo é muito mais fácil. E é o que a gente é educado a fazer. É o que a gente faz véspera de prova. Eu vou ler, vou decorar e papapá. Gente, esse estudo, a capacidade de retenção do cérebro humano é muito pequena para o estudo passivo. O estudo passivo, ele retém, e todo mundo já ouviu esse dado, ou se não ouviu, está ouvindo agora, a gente só retém 10% de uma aula, por exemplo, do que a gente ouve falar. Até porque a gente é péssimo ouvinte, né? A gente fala muito mais do que a gente ouve. Estou culpada aqui também. Então, a gente ouve mal. E aí, a gente retém pouco. E aí, você entra num ciclo maluco que todo mundo já viveu, aposto que você também, que é, gente, eu estudei isso aqui e não aprendi nada. Vou ter que revisar amanhã. Na verdade, você não vai ter que revisar. Você vai ter que estudar como se fosse a primeira vez, porque vai ser a primeira vez. E esse estudo passivo, que é ouvir a aula, ler a apostila, sem nenhuma forma de preparação prévia ou de direcionamento prévio, ele retém muito pouco. Então, o que é o estudo ativo? O estudo ativo eu ia até me atropelar aqui, mas eu vou primeiro falar o conceito, depois eu vou falar como a gente faz na média. Estudo ativo é você se preparar e você se questionar, errar, perguntar quais são suas dúvidas, é você aquecer aquele assunto de alguma forma para você botar em prática. A gente sabe que quando a gente bota em prática é muito mais eficiente. Então, quando eu faço questão, aquilo é um estudo ativo. Por quê? Porque eu estou errando, e aí quando eu estou errando, uma série de mecanismos cerebrais vão ser ativados no sentido de, cara, você errou, tu não pode mais errar isso. Então, você aprende, aquilo retém de uma maneira muito mais fixa. Como que a gente aplica esse estudo ativo aqui na MED, Lucas? A gente põe, sempre antes de iniciar um assunto, uma trilha de questões pré-aula. Então, você já vai ali entendendo, puta, errei isso aqui, não posso errar. Você já tem um direcionamento do que mais cai, do que você tem que saber, do que você vai ter que focar mais na aula. Você tem a aula e você tem a trilha pós para você exercitar. Eu te garanto que dessa maneira o conteúdo fica muito mais sólido e você lembra muito melhor. Então, tem várias formas de fazer isso, mas essa é que a gente empregou aqui. A gente tem visto muito resultado, né? Aí até convido a galera aí que está interessada em curso e tal. Não é nem a proposta aqui, mas a gente está postando um monte de resultado positivo no nosso Instagram, lá na MED. Eu postei agora, gravei no IANSP, se eu não me engano, foi mais de 40% dos aprovados da primeira fase foram alunos MED. E a gente tem tido números excelentes, um monte de primeiro lugar, isso na Santa, USP Ribeirão.
Não lembro nem mais número, acho que o USP Ribeirão foi. Eu já não quero falar bobeira, não Fala vou falar que eu tô falando spoiler. fake news. Mas é uma galera. Ó, só rapidinho, perguntaram se Tem vai um monte ficar de dúvida salvo, aqui. vai. Uh! E vai vir a pergunta da Thaís, eu já falo. Só me fez lembrar de um termo que eu vi uma vez, que é obesidade intelectual, uma coisa assim. Que é, cara, você Ah, come conteúdo, come, assiste aula, lê, e pô, isso vai ficando aquela coisa pesada, meu Deus, e tal. Só que isso não adianta, né, cara? Você tem que exercitar a parada, né? Fazer total. exercício, você evocar a sua memória para, ó, eu Exato. sei isso aqui, né? Posso fazer um parênteses? Coisas malucas que eu fazia. Eu trabalhava ainda na UFRJ, logo que eu formei, eu entrei como preceptora lá. A UFRJ era 36 quilômetros da minha casa, então eu Nossa. tinha que pegar o carro e levar tipo 1h30, ida 1h30 volta. Eu perdi um puta tempo dando plantão lá, mas eu amava. E aí o que que eu fazia para estimular esse estudo ativo? Parecia uma maluca. Mas como eu estava lá dirigindo, eu ligava o Instagram, o Telegram, botava o áudio, não tinha áudio no WhatsApp na época, só tinha no Telegram, e eu ficava me gravando áudios, ensinando para mim mesma a matéria. É E aí, maluca, eu, maluca. maluca, qualquer pessoa que passava falava, doida, vou desviar. Mas, dessa forma, eu conseguia lembrar quais eram os lapsos que eu tinha no meu estudo. Então, eu conseguia sacar, puta, isso aqui eu não estou dominando tanto. Isso aqui eu não estou tanto. Acho que essa veia professoral sempre existiu aí, né? Você já estava Mas, treinando para ser professora da Medway, cara. você só sabe ensinar quando você sabe muito bem uma matéria. Então, isso, Pô, claro que eu não estou orientando ninguém a fazer essa maluquice. Mas é importante, isso era a forma que eu tinha, porque eu estava limitada, de levantar as minhas dúvidas e resolver. Você pode fazer isso escrevendo. Ah, eu não lembro disso. Antes de começar uma matéria, o que, que eu não lembro? O que, que eu sempre erro disso aqui? Vai vir coisa, mas esse estudo é o que cansa, Lucas. Esse é o que você sai exausto de um dia de trabalho, de um dia de estudo. Não ficar mas bom, lembrando. já que você tocou no assunto, vale a pena fazer resumo todo coloridinho? O que você acha? Ó, para não soar hipócrita, na verdade vai soar mais hipócrita, mas isso não é para resumo. Eu sou fanática de papelaria. E eu estou aqui falando para vocês que não é isso aqui, é para outras coisas, não é para resumo, definitivamente. Tá É bom. para play. Então Deixa eu não vale. perguntar. Fazer resumo demora muito tempo. É melhor você tirar essas dúvidas. Você pode fazer um caderno de dúvidas, Lucas, é o que eu autorizo. Cara, levanta lá suas dúvidas e responde elas. E volta lá de tempos em tempos. Eu fiz isso para a USP, para a Unifesp, meu caderno de dúvidas da USP, meu caderno de dúvidas da Unifesp. Mas o resumo, você vai estar batendo no mesmo e passando mãozinha na sua cabeça em assunto que você já sabe. Então, é gostoso, é legal, você fala, eu já sei, capinha nas costas, ó. Mas não vai te ajudar a sair do lugar. Maravilha. Aí a Thaís pergunta aqui, ó. Sei que quero GO em São Paulo, capital, mas não sou mineira, não tenho certeza de qual escolher. Eu não entendi por que ela falou que eu não sou mineira, Também não. Não sei se mas ela é tudo bem. mineira ou não é paulista. Tudo bem. Mas eu acho que não é tão relevante essa parte. Não. Penso em SUS, IANSP, Unifesp e USP principalmente. Por qual prova começar? Thaís, sempre sugiro, a sua prioridade sempre vai ser a primeira. Primeiro, vai que não dá tempo de você fazer todas essas provas no ano. Vou botar um exemplo. Todo mundo assistiu a Copa. Todo mundo reclamou do Neymar sendo o último a chutar o pênalti. Por que que deixaram o Neymar por último? Por que que o Neymar não foi o primeiro? Então a USP vai ser a primeira. Só que você não precisa estourar a USP logo de cara. Você pode fazer uma USP mais antiga, se é a sua primeira. Entendi que é a sua primeira prioridade. Faz uma USP mais antiga, tipo 2016, 17, 5 anos atrás, para você sentir o jeitão da prova. E aí vai fazendo algumas aí ao longo do ano. Porque você sentir o jeitão da prova vai te direcionar a como estudar. A USP tem um padrão muito específico, né, de raciocínio clínico, de questões longas, de perguntar o tratamento de algo que ela não vai te dizer o diagnóstico, então você tem que entender qual é o diagnóstico. Então esse é o jeitão da USP. É uma prova linda. Sou fanática na prova da USP. Claro que tem anos que eles não fazem uma prova tão bonita, mas de uma maneira geral, excelente prova. Então, faz uma inicial para você sentir como vai ser. Mas não precisa metralhar todas. Vai deixando algumas para fazer ao longo dos próximos meses, até para você se testar. Fechou? De repente, criar Comprar. uma ordem, né? Uma prioridade. Ó. Minha número 1 é essa, Isso. minha número 2 é essa, minha número 3. Né? Exato.
Mas tem alguma Exatamente. prova, Joana, que você acha que ela te prepara melhor, como, sei lá, para outras provas? Tipo, uma prova que Nunca me fizeram essa pergunta. Eu vou. Olha só, te eu já fiz muita fez. live. Eu vou dividir. Acho que em uma prova não, mas a gente sempre divide as provas em dois padrões aqui na MEB. A prova de memorização e a prova de raciocínio clínico. Então, são padrões diferentes. A USP é caracteristicamente uma de raciocínio clínico e a memorização, por exemplo, é a Unifesp. São dois grandes grupos que você consegue distribuir todas as provas do país nessas duas. A memorização, ela vai pegar mais nota de rodapé. Ela, de uma maneira geral, é uma prova que é mais sabe ou não sabe. A da USP, ela às vezes vai te deixar em dúvida, né? O raciocínio clínico vai te deixar em dúvida entre duas, porque as duas ali você consegue extrair do caso clínico de alguma forma, mas tem uma mais certa que a outra. A memorização é mais sim ou não, tem uma certa só. Então, são perfis diferentes. E aí, para cada uma delas, você pode encontrar provas mais características, mais centrais. A de memorização, eu vou te falar que ela é mais difícil de encontrar uma. A de padrão geral, eu gosto muito da USP, por ela ser uma prova muito completa, mas ela também cobra muita coisa de detalhe da casa, então dificulta um pouco nisso. E em termos de dificuldade, eu gosto muito da USP Ribeirão. Prova extremamente difícil, que cobra coisas, uma prova muito bem feita também. E eu estou falando, a que eu falei primeiro, a USP São Paulo e agora a USP Ribeirão. Então ela é uma prova que se você faz ela com tranquilidade, você está muito bem preparado para o que vier. É uma prova muito difícil. Você não precisa estar mandando, tirando 90 na USP Ribeirão para passar na prova de qualquer outra. Geralmente é uma prova muito difícil, além do nível das outras. Mas isso é difícil, Lucas, porque cada prova tem seu padrão. Cada banca vai cobrar uma coisa que eles gostam. Então não tem como preparar com uma prova só. Não tem um coringão. Então, assim, vou te botar na pediatria. A USP São Paulo adora, sei lá, vou pegar a Unifesp, que é mais característica. A Unifesp sempre vai cobrar hemato muito forte. Sempre, sempre, sempre. Vai cobrar hemoglobinopatias, vai cobrar outras coisas ali que você tem que saber para aquela instituição. Às vezes isso não é tão importante na Unicamp, que não é de fato. A USP São Paulo vai pegar muito ultrassom à beira-leito. A gente matou a pau esse ano. A gente botou, fez o Pra Cima USP, que foi um evento presencial aqui da MED. Aí a gente acertou todas os nossos palpites para a USP São Paulo. Foi bizarro, assim. E porque é um padrão muito característico. Então isso é muito bacana. Legal. Então não tem coringão, tem Não as tem. de memorização e tem as de raciocínio clínico. E, cara, acho que. E fundo, né, que você quer também, né? Total, total. E escolher 3 a 5 no máximo. 3 a 5 como foco de estudo. Você pode até acabar fazendo mais, a gente às vezes não recomenda, assim, não é uma coisa que você fica cansado, fim de ano, você Sim. passou por isso. É o cão chupando manga. Principalmente se você não é daqui, como era o meu caso. Cara, pega busão, pega ônibus, pega avião. Ou então você tá morando no Airbnb. Aí você tem que estar cozinhando, você não tem mamãe para te ajudar. Você não tem... É cansativo, galera, é resistência física. Aí cai duas provas no mesmo dia. Pelo amor de Deus, que esse ano é horroroso. Mas, mas para estudar, 3 a 5 no máximo. Porque aí você consegue fazer as provas irmãs, você faz ali as provas semelhantes, você vai focando dessa maneira geral. Posso puxar uma dúvida aqui da Rafa? Claro, por favor. A Rafa perguntou assim, quando vocês dizem uma prova por mês, quer dizer fazer inteira em um dia e ter todo mês para corrigir e estudar os erros, ou posso dividir as questões por dia? Rafinha, isso varia um pouco do momento que você está. Tem duas formas de você fazer a prova. A primeira é fazer no estilo simulado. Você pega a prova e aí, cara, é simulado mesmo. Liga o cronômetro. A prova que eu quero é a Unifesp. A Unifesp, nos últimos anos, ela fez a loucura, a essência ali, de meter 100 questões em 3 horas. É de chorar. Quando a criança chora, a mãe não vê. É horrível. Só que se você quer fazer essa prova, você tem que saber fazer 100 questões em 3 horas. Então você vai ligar seu cronômetro em 3 horas e vai maratonar essa prova. É fundamental que você tenha esse domínio de tempo, essa resistência física. Então você tem que se botar a prova em alguns momentos dessa forma. Mas nem todas as provas precisam ser assim.
Eu, por exemplo, sempre tive um tempo muito bom de prova. Eu não me enrolava muito, eu sou rápida de fazer prova. Então, num dado momento que eu já tinha dominado isso muito bem, eu comecei a fazer a prova mais quebrada. Eu podia fazer 20 questões de preventiva, e aí eu já corrigia logo de cara, fazia mais 20, porque o objetivo é estudo. Eu não estou usando isso para metrificar o meu desempenho. Deu para sacar? Lucas, ficou claro isso que eu estou tentando explicar? Deu. Tipo, além de Ótimo. saber o conteúdo, você tem que ter a resistência para ficar ali 3 horas e conseguir fazer rápido. Total, exato. Então você tem que estar ali 3 horas, 4 horas, que seja a prova que você tem, mas você tem que ter essa clareza de que não vai faltar. Para você não chegar lá no dia da prova e, putz, não deu tempo. Fiz a prova lápis, inventei moda, resolvi fazer tal coisa. Não é Mas hora acho de que tem uma outra armadilha aí. Falar, ela falou para fazer em 3 horas. E aí a pessoa não tem 3 horas e ela não faz. Cara, faz, e se não der para fazer as 3 horas, faz o que der também, Exato. né? O cara tá no estágio pior do internato. Exato. Pô, faz como der. Feito melhor que perfeito, né? Aproveita o final de semana para tentar fazer isso. Mas às vezes, realmente, não deu, vai quebrando, faz um pouco mais, um pouco menos. Agora, uma coisa que a Rafa comentou, ter o mês todo para corrigir. Não recomendo. Porque quando você quanto mais próximo da prova você corrige, mais você lembra o teu raciocínio quando você está fazendo aquela questão. Então você consegue lembrar, puta, eu errei isso aqui porque eu pensei que era tal coisa. Então isso vai te ajudar na hora que você estiver revisando, você vai direcionar para esse teu erro. Se você faz, tipo, um mês depois, eu vou corrigir isso aqui. Você não vai estar fazendo estudo ativo, você vai estar só lendo uma parada que não está se relacionando com uma parada sua. Então, esse erro é importante de estar ali presente, bem vívido na sua cabeça. Show. Aí o pessoal está perguntando de preço e tal, aí acho que é legal você explicar para a gente quais opções de preparação a Medway oferece hoje. Lógico, vamos lá. Quando a gente fala de preparação com a Medway, a gente tem uma preparação para o 5º ano. Na realidade, é uma preparação em 2 anos e uma preparação em 1 ano só. Como é que a gente tem? A preparação de 2 anos, ela vai de cabeça. É toda a matéria que cai na prova, a de 6º ano também. Mas essa você tem mais tempo para conseguir consolidar toda a matéria. Então, no 1º ano da preparação de 2 anos, que é o nosso extensivo programado, que geralmente é cursado no 5º ano da galera, a gente tem o extensivo base, Lucas. O que é o extensivo base? É o pilar, é o alicerce, é a base para você saber toda a medicina. A base é diferente do básico, é toda a medicina, então não é só o básico, a gente vai além, mas é pegando ali da mão e vendo tudo desde o início. É um ano intenso, tá? Não é um ano tranquilo. E no 6º ano, a gente foca muito mais na prova e especificamente extensivo São Paulo. Então a gente vai olhar para São Paulo. Aí tudo que você já aprendeu no básico, que você traz, que você não tem entrado no básico, mas que você traz dali, a gente vai focar e direcionar para a prova. Então a gente vai ter muito mais aquela pegada de curso mesmo, de cursinho, do tipo, isso aqui é fundamental. Você tem que dominar isso aqui para sua prova, porque a Unicamp gosta. Hoje em São Paulo cobra de outra maneira, e não sei o quê. Aí é onde a gente arrasa todo o nosso conhecimento das provas aqui de São Paulo. Então é assim que a gente faz. E os nossos 2 extensivos, tanto o programado quanto o São Paulo, você tem a possibilidade de fazer o base sozinho também, né? Faz ali o 5º ano só e não faz o de 2 anos. Mas geralmente não é o que a gente recomenda, até por questão financeira. Faz mais sentido você assinar o pacote de 2 anos, que sai mais em conta. E aí, mas a não ser que você não vá fazer São Paulo, por exemplo, você pode fazer só o base, sem problema nenhum. E aí, os nossos 2 ou 3 extensivos, né, se você quiser, tanto o base quanto o São Paulo, eles vêm com a mentoria. Então, a gente tem aí toda a questão, né, de metodologia, técnica de revisão, que é uma parada que a galera pergunta muito, como que eu revejo, quando que eu revejo, etc. Tudo lá dentro. Então, vai ter aula disso, vai ter mentoria coletiva. Agora a gente está com uma ferramenta nova, que é o nosso MedBrain, é a nossa inteligência artificial. MedBrain! MedBrain! Ai, muito chique. O MedBrain, ele vai te dar tudo isso. O MedBrain, ele vai te falar, vem cá, você está fazendo essas questões, né, filhão? Mas eu olhei aqui que em preventiva você está péssimo. Aí ele vai botar lá, tem todo um dashboard falando você está tirando tal por cento em tal lugar, etc. Aí você vai ter uma noção geral, um diagnóstico. Então o MedBrain ele faz esse diagnóstico
mas ele não faz só o diagnóstico, ele prescreve. Então, ele vai virar e vai falar assim, olha, eu reparei que você está ruim nisso aqui. Que tal se hoje você fizer 20 questões desse foco aqui de preventivo, por exemplo, endemias e epidemias, que é o que você está pior. Por que você não faz umas 20 questões aqui que eu separei para você? Você não precisa ter esse trabalho de ir lá, gastar tempo, montar, ver o que mais cai. O MedBrain já vai te entregar isso. E aí você gasta ali o quê? Na verdade, são 15 questões que a gente coloca, você gasta 45 minutinhos do seu dia, programa para aquilo, no máximo, né? 30 minutos por questão já é bastante coisa. Geralmente a galera faz em menos. E você mata um foco porque você não estava tão bem assim. E todo dia, de maneira individualizada, não é a mesma coisa para todo mundo. Ele faz a análise do que você está passando e do que você está vivendo até aquele momento. Ele te dá aquilo ali. Isso está presente em todos os extensivos, é parte da mentoria. Então é uma parada bem bacana que apareceu. Não tem que pagar mais por isso, fica tranquilo. Então tá lá. E se você assinar agora, e somente agora... Só última joga. Não, gente, a gente não faz essas palhaçadas. Ah, uma coisa que eu tô comentando, tem 28 pessoas ouvindo, e daqui a pouco aumenta, diminui. Mas quem tiver dúvida, cara, pode mandar um direct lá ou aqui na MEV, clica aqui e manda um direct pra gente, ou no meu pessoal mesmo, manda no @mresende.jogo. Você me cata aí, digita Joana Rezende no Google, que deve aparecer. Ou então vai lá no perfil da MEV, aqui, MEV tem vídeo meu. Estou super à disposição para tirar dúvida. Só para finalizar, então a mentoria agora faz parte do extensivo. A gente tem também o Intensivo São Paulo. Aí a gente pega, né? A gente sai desse nível macro de São Paulo, que já não é tão macro assim, que a gente não está falando de território nacional, mas a gente vai instituição por instituição. O Intensivo São Paulo faz parte do Extensivo São Paulo, então se você está inscrito no Extensivo São Paulo, você já ganha ele, não precisa se estressar com isso. E acho que esse ano vai continuar assim ainda. E você também pode contratar ele à parte. E por fim, a gente tem a preparação de prova prática, né? De segunda e terceira fase. Aí a gente tem o curso tanto online, que é o CR Medway online, quanto o presencial, que é o CR Medway presencial. E aí, isso é mais para o final do ano. O online não. O online a gente abre provavelmente daqui em fevereiro, a gente deve estar abrindo. Mas o presencial acontece lá no fim do ano, a gente está junto com a galera, são 2 meses insanos. É uma delícia. Preparação ali, faca na caveira da prova prática da residência. E entrevista também. E esse da prova prática está incluído no Extensivo São Paulo? Esse não tá. Esse, como é uma parada muito específica, a gente faz ele à parte. Até porque uma parada é presencial, né? O presencial tá ali com a gente. Não, falou online. O online também não. Tá, o online não. A gente bota... Se você assina o presencial, você já ganha o online. Mas o online não tá, porque não entrou na prova de São Paulo, que tem a prova prática. A gente acaba... Mas ele é um precinho bem bacana. A galera vai ficar desesperada, não é justo, mas é bem bacana. Assim. A luz aqui que tá começando a ficar escura. Bom, e aí, na sua opinião, quais são os principais diferenciais da Medway? Por que fazer Medway? Cara, deixa eu ver, eu tava vendo aqui se tem mais alguma dúvida. Você vai me avisando se tiver alguma dúvida, que eu não tô conseguindo dar conta. Até quando vai o extensivo SP e o intensivo? Até quando vai o extensivo São Paulo e o intensivo? Vou te falar essa antes, que é rápida, e aí eu entro no diferencial da Medway. O extensivo São Paulo a gente termina em setembro. Então, a gente termina as aulas em setembro. O teu acesso é até o final das provas. Geralmente, a gente tem nos termos de uso e tudo. Geralmente, até fevereiro de 2024, né? Final de fevereiro de 2024, que as provas já passaram todas. Caiu aí. Caiu. Mas fica tranquilo que a gente não vai zoar você e tudo. Por exemplo, teve pandemia de Covid. A gente estendeu o acesso. Porque teve prova sendo realizada em fevereiro. Foi um caos. Aí a gente falou, não, filhão. Fica aí extensivo, isso não vai ser estresse, porque o nosso objetivo é fazer vocês passarem, não faz sentido nenhum. O intensivo, ele não é um curso semanal, ele não tem aulas semanais igual o Extensivo São Paulo. Tudo que a gente faz é online, esse é um dos primeiros grandes diferenciais da Medway, Lucas, que tudo é online. Tem evento presencial sim, mas tudo que acontece a gente grava e disponibiliza na plataforma para o cara assistir quando ele quiser. Então tem aula terça e quinta no Extensivo São Paulo. Beleza, mas eu dou plantão na terça. Tá bom, assiste depois. Vai estar lá gravado para você assistir quando você quiser, em 2 vezes. 3 vezes não tem ainda, mas eu acho que ninguém vai absorver nada. 1,25 que você quiser. O intensivo, então, ele não tem esse esquema semanal. Ele é disponibilizado em bloquinhos. Então, ele é disponibilizado muito rapidamente, assim. Geralmente, a gente... Eu não sei quando é que vai ser esse ano, mas vamos supor que o lançamento foi início de julho. A gente disponibilizou em julho. Cara, em agosto, você já vai estar com tudo ali.
agosto, meados de agosto, já vai tudo disponibilizado. Então, fica tranquilo todo mundo aí com isso. Boa. A gente orienta lá. Online, eu acho que tinha mais Vamos lá. coisa para a gente falar. Tem muitas coisas. Não, agora vamos entrar na segunda pergunta. Diferenciais da Medway. O principal diferencial, Lucas, é até difícil colocar um só, mas eu acho que o principal é o nosso direcionamento. A gente tem uma metodologia muito clara de que não dá para você ter foco em tudo. Já tem, eu não sei nem quem falou essa frase, mas se tudo é importante, nada é importante. Então isso não é possível. Foco em tudo é ausência foco de em tudo foco, não dá. né? E a gente é muito assim, né? O médico é muito assim. Você fala assim, não, mas eu quero saber tudo. A gente chama de bloqueio de especialista. O cara quer saber o detalhe da glomerulopatia específica da nefro. Aí quando você olha as estatísticas de São Paulo, não cai. Então, assim, a gente é muito a favor de um estudo, vamos botar assim, baseado em evidência. Inventei isso aqui agora. Mas é isso, a gente olha a estatística do que cai. A gente olha como cai, a gente estuda cada uma das provas a fundo, até porque toda a equipe aqui, putz, fez residência em São Paulo, passou em São Paulo, foi aprovado em São Paulo. Então, tem essa metodologia muito clara. Então, falando assim, autoridade de São Paulo, cara, não tem. Acho que esse é um grande diferencial da gente. A gente é a maior autoridade de São Paulo hoje. E essa questão do direcionamento, de saber como cada prova se comporta, como você estuda para tal prova, isso é difícil quando você pega um curso, talvez em nível nacional, que vai te falar, ó, estuda isso tudo aqui. Puta, você está estudando coisa que está perdendo tempo. Não é que não cai, mas você tem que usar o seu tempo para o que cai mais. E a gente vai abordar tudo, vai ter o que não cai também. Mas ele não vai ser dada a importância, ele não vai ser para ficar 5 aulas estudando nefro. Para quê? Quase não cai em São Paulo. Estou botando nefro porque é um dos assuntos aqui que a gente sabe disso. Então, 2 diferenciais aí. O Magic Brain, para mim, é um excelente diferencial. Acho que a nossa inteligência artificial, cara, é completamente inovadora. Eu já falei aí bastante, né, do Magic Brain, mas ter esse diagnóstico e essa prescrição de uma forma muito individualizada, sem você ter que ficar quebrando a cabeça, montando planilha, preenchendo Excel, puta, eu ia querer morrer com isso, você mexer em Excel. Então, ia ser uma desgraça para mim. Então, acho que o Magic Brain é muito bom nisso e a nossa plataforma é excelente. Ser uma plataforma rápida, uma plataforma que raramente cai, que tem disponibilidade de assistir no celular, assistir no computador, ágil, com um filtro inteligente de focos. Eu quero estudar o assunto X, estudos obstrutivos pulmonares. Você vai lá e escreve, e ele vai te dar isso. Você pode fazer estudo direcionado, você pode estudar a prova na íntegra, pode baixar em PDF. Então, é muito inteligente. E vou botar mais um diferencial aqui, que eu acho que para mim, é talvez um dos maiores. Eu, como aluna, seria o diferencial que mais faria sentido para mim, que é a proximidade. A gente está sempre muito junto, Lucas. Assim, os professores estão sempre lá. A gente está respondendo Telegram. A gente está respondendo direct no Insta da Média. A gente está, cara, torcendo pelos nossos alunos. A gente sabe quem passou, a gente faz chamada. É uma parada assim, é um ano insuportável. A gente sabe que o ano de preparação para a residência é um ano insuportável. Mas não tem que ser tão desgraçado como você passando sozinho. A gente sabe, é um ano de muita solidão, é um ano difícil, é um ano que a gente acha vacina no impostor, bate tudo. A Medway está ali, junto com a galera, para pelo menos minimizar isso. E eu não vejo isso acontecendo com nenhum concorrente. Então, eu acho que isso é um grande diferencial. Na porta da prova, a gente está ali. SUS agora, SUS é sábado. A gente vai estar lá. Eu vou estar na unidade da Moca, sei lá qual. São 3 instituições aí. E uma delas eu estarei lá gritando, ficando sem voz e botando todo mundo para cima. Subindo na corcunda dos outros. Essa maluquice aí que a gente faz. Então vai ser muito bom. Boa. Bom, legal. Falamos então das opções. Falamos dos diferenciais da Medway. Aí o Bernardo está perguntando quanto tempo depois de assistir a aula devo responder as questões para reter melhor. Não tem um número mágico para isso. Bernardo, não foi? Foi. Bernardo, não tem um número mágico para isso. Geralmente a gente orienta um número máximo ao invés do número mínimo. Então, assim, cara, não deixa passar muitos dias, não deixa passar uma semana. O ideal mesmo, responde no dia seguinte, até porque você geralmente vai assistir a aula ali das 7h30 às 10 horas da noite, que é o que a gente vai fazer na nossa aula ao vivo. Responde no dia seguinte, vai lá, faz, não sei o quê. Assistiu de manhã, pode fazer no período da tarde, não tem problema. Porque não é só fazer a questão. Se tem uma questão ali que você não sabe,
Ah, é um assunto que você não domina. Cara, você vai usar isso para olhar de maneira direcionada a sua apostila. Então, a apostila não é para você ficar ali folheando, que nem revista Caras. Você não vai fazer isso. Pô, você tem uma dúvida específica daquele assunto, vai na apostila. O comentário não respondeu, por exemplo. Então, você estava lendo aquilo e você pensou, era uma questão de citomegalovírus, e você acertou o diagnóstico. Mas aí você está pensando assim, mas qual que é o tratamento mesmo de citomegalo congênito? Puta, não lembro. E não está no comentário, porque o comentário, a questão não falava disso. Vai na apostila, lê aquilo, e aquilo vai fixar muito mais na tua cabeça. Então, fazer a questão, ela vai ser o trampolim para você estudar aquela matéria e reter aquilo tudo. Não reteve também, volta na aula, vai na apostila, direciona um pouco mais. Sacou? Então, tá, ó, fazer a questão vai ser um trampolim para você estudar aquela matéria. Mais uma frase. Frases. Fica aí. Boa. Aforismas. E aí, queria saber dos resultados das provas desse ano. Você começou a contar, mas... Nossa, esse momento eu vou ter o que momento. contar, porque foram muitos resultados. A gente está tendo muita coisa. Até esqueci aqui, devia ter aberto já na média. Mas a gente teve... Eu lembro o último vídeo que eu gravei, que a gente teve 41% dos aprovados de primeira fase no IANSP. A Thaís perguntou aí do IANSP. Deixa eu abrir aqui, peraí. Então, cara, tem noção disso? 41% dos aprovados de acesso direto fizeram média. Isso é muita coisa, não é pouca coisa, né? Muita coisa. Teve isso, ó, os 24 primeiros colocados da USP Ribeirão, instituição, eu falei, né? Prova, para mim, das mais difíceis. Só perde para algumas do Sul. 24 primeiros lugares. Teve primeiro lugar em pediatria, rádio, emergência, neuro. Ai, maravilhosa. Anestésio, emergência já falei. Cirurgia geral, neurocir. Isso foram alguns. Teve mais. Cirurgia geral, cara, esse ano foi o cão. Esse ano foi bruto. O que mais? 503 alunos na USP São Paulo foram convocados para a segunda fase. 503. Caramba. Coisa da caramba. E é engraçado, porque assim, a gente sempre olha, sempre que sai essas paradas, a gente fica desesperado, a gente olha, e aí a gente vai catando os nominhos que a gente conhece. E aí os professores ficam, vou dar o nome aqui, uma super querida nossa, a Rayara passou. Mano, a gente ligou pra Rayara, porque assim, a gente tava a Rayara é assim. Será que a Rayara... Não, a Rayara não vai estar aí, né? Não vai estar, ela não vai ser aluna ano que vem, ela já passou no monte. Ela tá com o perrengue chique. Adoro o perrengue chique, você tem que escolher a residência. Você passou em todas. Aí você fica assim, que chato, vou ter que escolher. Então tem alguns alunos que eles estão tão presentes, todas as lives eles estão lá comentando, tudo. Aí você sabe quem é, né? Aí essa aluna, ela teve presencial com a gente, lá em todos os eventos presenciais, a gente ligou para ela e falou, cara, eu não acredito, ela chorava, desesperada, a gente mandou presente para ela, foi uma farra. Rayara, onde quer que você esteja, parabéns aí, Rayara. É isso. Um abraço para Rayara. Rayara maravilhosa, Rayara Cataneu, acho que é Cataneu que fala. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar mais alguma, já fazendo alguma outra pergunta, que eu já vou olhando aqui também. O Unicamp saiu ontem, foi 41% também. Caramba. 41% parece um número mágico, né? Einstein, 42. 42 a 41%. Mas teve prova que foi mais de 50 em algumas. Deixa eu ver aqui. Mas é isso. Assim, acho que não tem muita discussão. Isso eu estou falando de acesso direto, né? A gente teve algumas aprovações, algumas não, várias aprovações em alguns primeiros lugares, me corrigindo aqui, de pré-requisito de clínica médica também, né? Esse eu nem comentei, porque acho que o nosso foco aqui não está sendo muito esse, mas a gente tem também o curso de RTs, de clínica médica. Então, bem bacana aí. Acho que a galera é mais por R1 aqui. Unifesp 44. Tudo lindo. A gente tem, ô Lucão, uma página de aprovados. Se a galera quiser também acessar, digita aprovados Medo aí no Google, vai aparecer a página de aprovados, tem todos os anos. E... Sabe uma dica que eu acho legal, cara? Que eu faria se eu estivesse assistindo a live? Ver se eu tenho alguém que foi aprovado que eu conheço, que é o lugar que eu quero, e troco uma ideia com o cara, o que ele fez, como é que... Né? Eu lembro que eu fiz muito isso porque eu não prestei prova no sexto ano. Eu fui trabalhar. E um amigo passou na USP, um amigão meu. Aí eu falei, cara, o que você fez? O que você comia? Que hora você acordava? Entendeu?
Total. Bom, E mesmo deixa que eu conheça, avançar aqui. vai na cara de pau. Também. Manda um direct, dá aquela Total, stalkeada aí no Instagram, total, né? total. Boa. Até para saber também como que é a residência, que é uma curiosidade que a galera tem, né? Fundamental. E para isso também, até para trazer quem tem essa curiosidade, a gente tem um podcast, Finalmente Residente, aqui na Medway. Eu sou a host, então por isso que eu sei bem. A gente conversa dos serviços, a gente traz convidado que fez residência em cada um dos serviços. Estamos na 4ª temporada já, tem bastante coisa lá. E a gente tem no próprio blog também entrevista dos residentes. Então, diga assim, como é clínica médica na USP Ribeirão? Primeiro resultado vai ser, Medway, como é a residência de clínica médica na USP Ribeirão? Vai lá, é uma entrevista bem destrinchada. O cara vai falar onde roda, como é que é o clima, o que tem de ponto positivo. Se tem algum ponto negativo, tá tudo lá. Que legal. Bem legal. Legal. Tá bom. Bom, e aí para finalizar, cara, a gente está financiando os cursos da Medway, então se você que está assistindo tem interesse em fazer Medway, mas não tem a grana para pagar, a Lume financia, então dá para fazer pagando um pouquinho durante a faculdade e pagar o restante só após a formatura. Para quem quiser saber mais, eu vou colocar o link na bio, mas é alume.com/alume-medway. Ficou longo, mas eu vou colocar o link na bio para quem tiver interesse. Se você acessar o site da Medway direto, embaixo tem o link também que vai te jogar na Lume. E em resumo, qualquer pessoa, qualquer estudante de medicina pode pedir o financiamento. Não precisa de comprovação de renda, não precisa de avalista. A resposta sai super rápido, em até 2 dias. E se você quiser mexer no valor da parcela ali, também a nossa equipe dá essa opção. Ou seja, não tem desculpa, né? Para quem quiser passar na residência legal, quem quiser realizar o sonho, dá para fazer uma preparação legal, mesmo se não tiver a grana aí, ficar com a grana curta no 6º ano, que é complicado, né? Cara, né? É complicado, às vezes, cara, não cabe no orçamento, às vezes a parcela da faculdade é caríssima, a galera já está se desdobrando toda para pagar, a gente sabe disso. Então, claro que um cursinho, por mais que a gente tenha um preço que eu considero bastante justo, bem mais em conta que alguns outros cursos, a gente é fundamental, cara. Eu acho que essa parceria veio muito para somar, assim. E quem Total. quiser tirar dúvida, é uma coisa que eu falo muito, Lucas, não tem isso de essa residência é muito para mim. A gente aqui na Medway tem muito esse, eu não gosto dessa palavra, mas tem esse mindset. A gente não fica... Ficou batido, né? Coach, tá batido. Mas é essa mudança aí de paradigma, sabe? Pô, paradigma, meu amor. Também tá começando a ficar batido. Eu vou pensar numa melhor até a próxima live. Mas eu acho que acabou esse negócio, sabe? Eu não posso passar nessa. São Paulo é muito pra mim. E É protecionista, é só quem é da casa que passa. Isso, não, que eu não consigo. A galera às vezes bota uns bloqueios, vai. Mas eu fiz a faculdade X, faculdade tal. Cara, não existe isso. Hoje em dia, a preparação está acirrada, as provas estão cada vez mais difíceis. A gente vê a galera que antes era da casa, não fazia cursinho, cada vez mais está fazendo. Então esquece isso, não existe. Eu tinha um pouco esse bloqueio, que eu falava, sou carioca, a galera não gosta de carioca em São Paulo, falavam, vão me quebrar na entrevista. Tentaram, mas não conseguiram. Passei. Então, não existe isso, cara. Isso depende muito mais de você, da constância de estudo, da organização e, claro, da ajuda que você vai ter, do material que você tem disponível, da forma de estudo, é muita questão do estudativo. Não tem coisa que não dá. Não existe isso na linguajar média. E a gente tem visto isso a cada ano acontecendo e os números comprovam. Então, acabou. Boa. Eu acho que dá pra gente acabar aqui. Só antes de acabar, eu quero ver se o pessoal tem dúvida. Então, se você tá aí e tem dúvida, manda que a gente responde todas as dúvidas. Por favor. E aí, enquanto isso, tem alguma dica final? Super dica, bala de prata, o segredo dos segredos. O segredo do segredo? Vou pensar. Cara... Se não tiver, a gente espera também, ver se o pessoal tem dúvida. Não,
A gente explica como se inscrever, que a pessoa tá, eu quero fazer, o que tem que fazer para se inscrever. Total. Se quiser conhecer mais, manda mensagem pra gente, fato, assim. A gente vai responder, a gente responde super rápido. Normalmente, em poucos minutos a gente está respondendo vocês, no máximo 1, 2 dias. Mas tem tudo lá no site também. Só digitar, extensivo, médio. Alguém uma hora perguntou de programado contra São Paulo. Eu expliquei lá no início da live. Vai ficar salva. Dá para ver também que eu dei uma explicaçãozinha boa. Mas pensando em super dica, Lucas, tem algumas dicas assim, que eu acho que são fundamentais. Eu acho que a aprovação, ela vem muito de duas coisas. Disciplina, que pode ser traduzida como constância. E isso é o que vai te motivar nos dias que você não está motivado. Isso é uma coisa que a gente vê muito, muito, muito ao longo do ano. A galera cansa, a galera não está mais motivada. E assim, não existe motivação que dura o ano inteiro. Não existe. Vai ter dia que você vai acordar ruim, vai ter dia que você vai estar chateado, vai ter dia que você vai ter terminado com o namorado, vai ter dia, e os mais diversas coisas que acontecem. O que vai te manter estudando mesmo nesses dias ruins é você ter uma agenda constante. Então, a galera ainda pergunta muito assim, eu faço plantão, eu dou 3 plantões na semana. É melhor eu dar uns 3 logo de cara, segunda, terça e quarta, e eu estudo os outros 4? Não recomendo, porque você perde a constância, você quebra isso. Então, na quinta, que vai ser o seu primeiro dia, você vai estar meio frio. Você não vai estar ali no embate. Então, se você consegue manter, claro que no internato isso é muito mais difícil, mas se você consegue, pelo menos um pouquinho, mais do que pensar em quantas horas, pensar na constância é fundamental. Então, essa é uma dica que eu vejo esse comportamento vencedor na galera que passa. Isso é uma coisa que a gente vê bastante. É melhor um pouquinho todo dia do que se matar e... E a gente sabe disso de outras coisas. A gente sabe que um pianista, para ele ser o pianista mais foda do mundo, ele vai ter que treinar todo dia, com perdão da palavra. A gente sabe que você quer aprender uma língua nova, não adianta você parar no final de semana e ver um filme de 2 horas. É melhor você ir aprendendo uma palavrinha nova a cada dia do que você matar assim. Então, a constância é fundamental para você dominar uma arte. A arte de passar na residência é essa. É fundamental, você tem que ter essa constância. A segunda coisa é realmente a priorização. A priorização tem que existir. E a gente tem que quebrar esse bloqueio de que eu tenho que saber tudo. Não vai dar para saber tudo. Toda forma de estudo é válida, mas você tem que apostar com as suas melhores armas. As melhores armas valem para técnica, por exemplo, eu gosto de fazer resumo. Não é que você não vai aprender fazendo resumo, você vai, mas essa é a melhor forma, custo-benefício, de você gastar o seu tempo. Ou você consegue aprender quase tanto quanto, ou mais do que, usando menos tempo. Então, essa jogada estratégica do estudo da residência tem que estar presente. Estudo a gente conversa bastante na MED e na mentoria, mas isso tem que estar existindo. Vale também para os temas. Claro que todo estudo pode cair de tudo na prova de residência médica, mas tradicionalmente tem o que cai mais. Tem o que cai todo ano, tem o que se repete. E esse, filhão, você não pode ir para a prova sem saber. Então, isso é fundamental. Boa. Então, últimas dicas. Disciplina e priorização. E a gente encerra. Obrigado demais. Prazer. Boa sorte esse ano. Que tenham mais de 41% nesse ano aí de aprovação. Vai vir. Viva a Rayara! Viva a Rayara! Rayara maravilhosa! Amo você. Gente, um beijo grande. Lucas, foi um prazer imenso. Você reparou que eu falo pouco, né? Gosto pouco de falar. Foi sempre um prazer ter essa voz aqui. Dúvidas, galera, manda mensagem no @Meder, manda mensagem no meu pessoal, vou deixar de novo, é @mdemaria, Resende com Z, .jo, ou Joana Resende, cata aí que você vai me encontrar. E estamos super à disposição. E obrigada pela parceria, pela live e pelo papo, Lucas. Valeu, gente. Valeu. Beijo grande. Beijo.